Quando tudo parece perdido, Deus vê o que ninguém mais enxerga. Agarre-se à sua fé, porque a porta do seu milagre está prestes a ser aberta com poder, que a graça soberana do nosso Deus, aquele que conhece cada porta fechada em sua vida e tem as chaves para abrir caminhos onde parecia não haver nenhum, e a comunhão íntima do Espírito Santo, que nos fortalece e nos guia, estejam sobre cada um de vocês neste momento. Antes de iniciarmos nossa jornada pela Palavra de Deus, hoje quero convidá-los a um instante de profunda conexão e fé. Pensem com o coração aberto. Qual é aquela porta que você tem batido? Aquela situação em sua vida que parece intransponível? Aquele sonho que parece trancado a 7 chaves e que você anseia ver Deus abrir de uma maneira milagrosa? Escreva aqui nos comentários, declare sua esperança, pois a mensagem que o Espírito Santo deseja selar em seu espírito hoje é esta: prepare-se. Deus vai abrir aquela porta que ninguém vê. Sim, aquela porta que, para os olhos humanos, está oculta, que para a lógica do mundo é impossível, que para as suas próprias forças é inalcançável. O Deus do impossível está prestes a escancará-la diante de você. Antes de começarmos, se você crê que Deus abre portas impossíveis, comente e inscreva-se no canal. Fique até o final, porque um testemunho poderoso te espera. A jornada da vida, meus amigos, é frequentemente comparada a uma estrada, a um caminho. E como em qualquer estrada longa e desafiadora, encontramos trechos de beleza e de calmaria, mas também encontramos, inevitavelmente, trechos repletos de obstáculos, de dificuldades que testam nossa resistência e nossa fé. A vida é cheia de lutas, o caminho é feito de espinhos e pedras. Esta não é uma constatação pessimista, mas uma realidade honesta que as Escrituras não nos escondem. O próprio Jesus nos advertiu, em João 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." A realidade é dura. O dia a dia, com suas demandas incessantes, com suas pressões, com suas decepções, muitas vezes cansa, machuca e exige muito de nós. Sentimos o peso das responsabilidades, a dor das perdas, a frustração dos planos que não se concretizam. As dificuldades, as pedras que encontramos, podem ser de diversas naturezas. Problemas financeiros que nos tiram o sono, enfermidades que assolam nosso corpo ou o corpo de quem amamos, conflitos em relacionamentos que nos entristecem profundamente, injustiças que nos revoltam, crises espirituais que abalam nossa fé. E os espinhos podem ser aquelas dores agudas e persistentes, palavras que feriram, traições que deixaram cicatrizes, lembranças de um passado doloroso que teimam em nos assombrar. Especialmente para aqueles que ousam sonhar grande, para aqueles que almejam viver o propósito de Deus em sua plenitude, para aqueles que se recusam a se conformar com a mediocridade espiritual ou com as limitações impostas pelo mundo, o caminho parece ser ainda mais árduo. Nada que realmente vale a pena nesta vida, e especialmente na vida com Deus, é fácil. Requer esforço, perseverança, sacrifício. Mas é fundamental entendermos que cada batalha, cada luta, cada pedra, cada espinho, quando enfrentados com fé e na dependência de Deus, tem um sentido, um propósito. O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras e severas provações, pôde declarar, em 2 Coríntios 4, versículo 17: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." As dificuldades não são em vão. Elas estão, de alguma forma misteriosa e soberana, cooperando para o nosso bem, como diz Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, purificando nossos corações, preparando-nos para algo maior e melhor que Deus tem reservado para nós. Tiago nos exorta, em Tiago 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As lutas são instrumentos nas mãos de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Elas nos ensinam a depender mais dele, a orar com mais fervor, a valorizar suas promessas, a sermos mais compassivos com o sofrimento alheio. Portanto, se você está enfrentando um caminho cheio de espinhos e pedras neste momento, não desanime. Não pense que Deus o abandonou ou que seus sonhos são inválidos. Pelo contrário, entenda que essas batalhas podem ser um sinal de que você está no caminho certo, de que você está lutando por algo que tem valor eterno. E saiba que mesmo que você não veja agora, cada uma dessas lutas tem um sentido dentro do grande plano de Deus para a sua vida. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma dor. Ele está usando cada desafio para forjar em você um vaso de honra, mais forte, mais resiliente, mais preparado para as portas que ele está prestes a abrir. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no curtir e comente amém. Não perca o final, uma surpresa divina está guardada para você. A promessa do Espírito Santo para você é que, embora o caminho seja difícil, você não está sozinho. E aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, como diz Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Prepare-se, pois, em meio a essas lutas, Deus está trabalhando e Ele vai abrir aquela porta que ninguém vê, aquela porta que o conduzirá a um novo tempo de bênção e de vitória. Que consolo profundo e que força renovada encontramos ao entender que nossas lutas, por mais árduas que sejam, têm um propósito divino e que não estamos sozinhos nelas. O Espírito Santo caminha conosco, transformando cada pedra e cada espinho em degraus para o nosso crescimento. E essa jornada de fé, especialmente para aqueles que carregam no coração sonhos grandes, sonhos que ecoam os propósitos de Deus, exige uma qualidade essencial: resistência. Sim, meus caros, sonhar exige resistência, pois o caminho daqueles que sonham é marcado por altos e baixos, por vaias e aplausos, por momentos de exaltação e por períodos de aparente esquecimento. Quem ousa sonhar, quem se atreve a crer no impossível, quem se lança na aventura de seguir o chamado de Deus, precisa saber que a instabilidade fará parte do percurso. Verá dias de vitória retumbante, dias em que as portas se abrem com facilidade, em que os recursos fluem abundantemente, em que o favor de Deus é palpável e os aplausos dos homens ecoam ao nosso redor. Nesses momentos, é fácil ter fé, é fácil louvar a Deus, é fácil sentir-se no topo do mundo, mas, inevitavelmente, também virão os dias de derrota aparente, os dias em que as portas se fecham com estrondo, em que os recursos escasseam, em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor e as vaias daqueles que duvidam de nós ou se opõem aos nossos sonhos ressoam em nossos ouvidos. Nesses momentos, a tentação de desistir, de abandonar o sonho, de questionar o chamado de Deus, pode ser avassaladora. A instabilidade é uma companheira constante na jornada da fé. Um dia se vence, no outro se perde. Ou pelo menos assim, parece aos nossos olhos limitados. O apóstolo Paulo, um dos maiores sonhadores e realizadores do reino de Deus, descreveu sua própria experiência com essa montanha-russa de circunstâncias em Filipenses 4,
Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele conheceu os altos da revelação divina, do sucesso missionário, do amor das igrejas que fundou, mas também conheceu os baixos das perseguições, das prisões, dos açoites, das traições, da fome, da nudez, do perigo constante. Ele experimentou os aplausos de alguns e a rejeição feroz de muitos. Mas, em meio a tudo isso, ele aprendeu o segredo da resistência, como declara em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sua força não vinha das circunstâncias favoráveis, nem da aprovação dos homens, mas daquele que o havia chamado e que o sustentava em cada passo do caminho. É crucial entendermos que essa alternância entre vitórias e derrotas aparentes, entre reconhecimento e rejeição, não é um sinal de que Deus nos abandonou ou de que estamos no caminho errado. Pelo contrário, tudo isso faz parte do processo divino de moldar nosso caráter e de fortalecer nosso propósito. Os altos nos ensinam gratidão, humildade, pois sabemos que toda boa dádiva vem de Deus e nos dão um vislumbre da bondade e do poder do Senhor. Os baixos nos ensinam dependência, perseverança, nos purificam do orgulho e da autossuficiência e nos forçam a buscar refúgio e força somente em Deus. Vamos juntos nessa jornada de fé? Inscreva-se, comente, Deus é fiel e assista até o fim para uma revelação que vai abençoar sua vida. As vaias podem ferir nosso ego, mas também podem nos tornar mais resilientes, mais focados no que realmente importa, a aprovação de Deus e não a dos homens. Os aplausos podem ser agradáveis, mas também podem ser perigosos se nos levarem à vanglória ou se nos fizerem esquecer que toda a honra e toda a glória pertencem somente a Deus. O Espírito Santo usa cada uma dessas experiências, os altos e os baixos, as vaias e os aplausos, para nos refinar como o ouro no crisol, para remover as impurezas do nosso coração, para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo, que também conheceu a aclamação das multidões e a rejeição cruel daqueles a quem ele veio salvar. Ele foi aplaudido com hosanas em sua entrada triunfal em Jerusalém e poucos dias depois ouviu as vaias e os gritos de crucifica-o. Ele permaneceu firme em seu propósito, porque sua força e sua aprovação vinham do Pai. Quem sonha os sonhos de Deus precisa desenvolver essa pele grossa espiritual, essa capacidade de não se deixar abater pelas críticas, nem se exaltar pelos elogios. Precisa aprender a filtrar as vozes ao redor e a sintonizar-se com a voz do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e nos confirma o chamado divino. Precisa entender que o reconhecimento humano é passageiro e, muitas vezes, superficial. Mas a aprovação de Deus é eterna e tem um valor inestimável. A rejeição pode doer, mas ela não pode anular o propósito de Deus para a nossa vida se permanecermos fiéis a Ele. Muitas vezes, é nos momentos de maior rejeição e de aparente fracasso que Deus está operando suas obras mais profundas em nós e preparando-nos para as portas que Ele está prestes a abrir. Lembre-se de José. Seus irmãos o rejeitaram, seus sonhos foram ridicularizados. Ele foi vendido como escravo, esquecido na prisão. Quantas vaias ele deve ter ouvido em seu espírito, mas ele resistiu. Ele permaneceu fiel a Deus, e no tempo certo, Deus o exaltou e o usou de forma extraordinária. Portanto, se você está sonhando os sonhos de Deus, prepare-se para essa jornada de altos e baixos. Haverá momentos de grande alegria e de vitórias visíveis, mas também haverá momentos de luta, de deserto, de aparente derrota. Não se deixe abalar,
Não desista. Use cada experiência para aprender, para crescer, para se fortalecer. Deixe que os aplausos o lembrem da bondade de Deus e que as vaias o impulsionem para uma dependência ainda maior dele. O Espírito Santo é o seu companheiro constante nessa jornada, aquele que o fortalece na fraqueza, que o consola na tristeza, que o guia na confusão e que o capacita a resistir até o fim. E lembre-se, tudo isso, os altos, os baixos, as vaias, os aplausos, está moldando seu caráter e fortalecendo seu propósito, preparando-o para a porta que Deus, e somente Deus, vai abrir para você. É uma verdade inegável e frequentemente dolorosa que o mundo valoriza as aparências e o sucesso atrai, enquanto o fracasso, ou mesmo a percepção dele, tende a afastar as pessoas. Esta dinâmica humana, embora triste, é uma realidade que precisamos encarar com sabedoria e com o discernimento que o Espírito Santo nos concede. Quando tudo vai bem em nossa vida, quando estamos no auge de nossas realizações, quando desfrutamos de reconhecimento, de prosperidade, de influência, é comum vermos um círculo de pessoas se formando ao nosso redor. Muitos se aproximam, oferecendo amizade, apoio, admiração. Há um brilho no sucesso que atrai como um ímã. As pessoas querem estar perto de quem está por cima. Talvez na esperança de que um pouco desse brilho ou dessa sorte se reflita nelas. Ou talvez por um interesse genuíno em compartilhar da alegria e das conquistas. Nesses momentos, podemos nos sentir amados, valorizados, cercados de amigos e de admiradores. A vida parece fácil, as portas se abrem com mais frequência e o caminho à frente parece claro e promissor. No entanto, a verdadeira prova dos relacionamentos, a verdadeira medida da lealdade e da amizade genuína, muitas vezes se revela quando as coisas mudam, quando o vento sopra em outra direção, quando enfrentamos um tropeço, uma queda, um fracasso. Basta um revés significativo, a perda de um emprego, uma crise financeira, uma doença, um erro público, um sonho que não se concretiza, para que muitos daqueles que antes nos aplaudiam e nos cercavam comecem a virar as costas, desapareçam silenciosamente ou, pior ainda, comecem a nos criticar e a nos julgar. Se você não quer perder nenhuma mensagem de esperança, inscreva-se agora e comente Glória a Deus. O final do vídeo tem algo especial para você. É triste, profundamente triste, constatar essa realidade, mas ela revela uma faceta sombria da natureza humana, muitas vezes influenciada pelo egoísmo, pelo medo ou pela superficialidade. Aqueles que se aproximaram apenas pela aparência do sucesso, pelo brilho da sua posição ou pelo que poderiam ganhar com a sua associação, tendem a se afastar quando essa aparência se desfaz, quando o brilho se apaga, quando não há mais nada de interessante ou vantajoso em estar ao seu lado. O livro de Provérbios, com sua sabedoria prática, já nos alertava sobre isso. Em Provérbios 19, versículo 4, lemos: As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. E em Provérbios 19, versículo 7. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não os encontra. Embora possa parecer duro, essa experiência dolorosa de abandono ou de indiferença em momentos de dificuldade tem o poder de nos revelar algo muito precioso. Quem realmente está conosco por quem somos, e não pelo que temos ou representamos. Quem são os amigos verdadeiros? Aqueles que permanecem ao nosso lado na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez, no sucesso e no fracasso. Essa triagem, por mais dolorosa que seja, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para purificar nossos relacionamentos e para nos ensinar lições valiosas
sobre o que realmente importa. Ela nos força a reavaliar nossas prioridades, a discernir entre o superficial e o essencial, entre o interesseiro e o genuíno. E, acima de tudo, ela nos conduz a uma dependência mais profunda daquele que nunca nos abandona, daquele cuja amizade é incondicional e cujo amor é eterno, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o amigo mais chegado do que um irmão. Como diz Provérbios 18, versículo 24. Há amigo mais chegado do que um irmão. Ele não nos ama pelo nosso sucesso, nem nos rejeita pelo nosso fracasso. Ele nos ama por quem somos, seus filhos amados, comprados pelo seu precioso sangue. O Espírito Santo, em sua obra de consolo e de ensino, nos ajuda a processar a dor dessas decepções humanas e a encontrar refúgio na fidelidade imutável de Deus. Ele nos lembra que mesmo que todos os homens nos abandonem, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará, como diz Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Além disso, essa experiência de ver as pessoas se afastarem em momentos de dificuldade pode nos tornar mais compassivos e mais sábios em nossos próprios relacionamentos. Aprendemos a valorizar a lealdade, a sinceridade, a amizade verdadeira e somos desafiados a ser o tipo de amigo que não abandona o outro na hora da necessidade, mas que estende a mão, que oferece apoio, que demonstra o amor de Cristo de forma prática e sacrificial. O Espírito Santo pode usar essas experiências dolorosas para nos moldar, para nos tornar mais semelhantes a Jesus, que amou os seus até o fim, como diz João 13, versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo sabendo que seria traído, negado e abandonado por eles, ele não nos chama a nos tornarmos amargos ou cínicos, mas a encontrarmos nossa suficiência nele e a estendermos seu amor e sua graça aos outros, mesmo aqueles que nos decepcionaram. E quem sabe, talvez essa experiência de fracasso aos olhos do mundo seja exatamente o que Deus está usando para nos humilhar, para nos purificar de qualquer orgulho ou autossuficiência e para nos preparar para a porta muito maior e mais significativa que Ele está prestes a abrir, uma porta que não será aberta por causa da nossa aparência de sucesso, mas por causa da sua soberana graça e do seu poder. Portanto, se você está passando por um momento em que sente que as pessoas estão se afastando, que o brilho do sucesso se apagou, não se desespere. Use este tempo para se aproximar ainda mais de Deus, para fortalecer sua fé nele, para discernir os verdadeiros amigos que Ele colocou em sua vida. E confie que mesmo que o mundo valorize as aparências, Deus valoriza o coração. Ele está trabalhando em você, preparando-o para algo muito maior do que o sucesso fugaz que atrai as multidões interesseiras. Ele está preparando você para a porta que Ele mesmo vai abrir, uma porta que ninguém poderá fechar. É uma experiência profundamente dolorosa e, ao mesmo tempo, potencialmente transformadora, quando percebemos que o mundo, com sua valorização das aparências, tende a se afastar nos momentos de fracasso ou de dificuldade. As luzes do sucesso atraem muitos, mas é na penumbra da adversidade que a verdadeira natureza dos relacionamentos é revelada. E é precisamente nesse cenário de aparente abandono, nesse deserto de solidão humana, que a rejeição pode se tornar um catalisador poderoso para revelar o verdadeiro e insubstituível valor da nossa fé em Deus. Quando todos os suportes terrenos parecem desmoronar, quando os aplausos se transformam em silêncio, ou pior, em críticas, quando aqueles em quem confiávamos nos viram as costas, é então que a nossa fé é verdadeiramente testada e, se perseverarmos, profundamente fortalecida. É nesse momento que a voz de Deus
através do Espírito Santo, começa a falar mais alto do que todas as outras vozes. Quando a admiração dos homens acaba, quando o tapete vermelho é recolhido, quando as portas que antes se abriam com facilidade agora se fecham com estrondo, somos forçados a olhar para dentro de nós mesmos e para cima, para Deus. Antes de mergulharmos na palavra, curta, se você crê no milagre, comente e inscreva-se. Fique até o final para uma bênção inesperada. E é nessa solidão aparente, nessa nudez da alma despojada das aprovações externas, que muitas vezes nasce uma força que não sabíamos possuir, uma resiliência que só pode vir de uma fonte divina. O salmista Davi, que conheceu tanto as alturas da aclamação popular quanto as profundezas da perseguição e do abandono, expressou essa verdade de forma pungente em Salmos 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que consolo saber que mesmo que os laços humanos mais íntimos falhem, o Senhor nunca nos falhará. Ele nos recolhe, nos acolhe, nos sustenta. A rejeição humana, por mais dolorosa que seja, pode nos empurrar para os braços de um Deus que nos aceita incondicionalmente em Cristo Jesus. Ela nos ensina a buscar nossa validação não na opinião instável dos homens, mas na aprovação constante e amorosa do nosso Pai Celestial. É nesses momentos de deserto, quando as fontes terrenas de encorajamento secam, que somos forçados a cavar mais fundo em nossa fé, a nos agarrarmos às promessas de Deus com uma tenacidade que talvez nunca tivéssemos antes. A fé deixa de ser um conceito abstrato ou um acessório confortável para os tempos de bonança e se torna nossa linha de vida, nossa única esperança, nossa fortaleza inabalável. O Espírito Santo usa essas experiências de rejeição para nos purificar de qualquer dependência excessiva dos outros, de qualquer busca por glória humana, e para nos ensinar a encontrar nossa suficiência total e completa em Deus. Ele nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Há uma bem-aventurança, uma felicidade profunda e espiritual, em ser rejeitado por causa de Cristo, por causa da nossa fidelidade a Ele. Isso nos identifica com Ele e com a linhagem dos profetas e dos santos que sofreram por amor à verdade. Essa força que nasce na solidão da rejeição não é uma força humana, não é uma autoconfiança fabricada. É o poder do Espírito Santo se aperfeiçoando em nossa fraqueza, como diz 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos despojados de todos os nossos suportes terrenos, quando nos sentimos completamente vulneráveis e desamparados, é então que o Espírito Santo tem a liberdade de operar em nós de maneiras extraordinárias. Ele nos enche de uma paz que excede todo o entendimento, de uma alegria que não depende das circunstâncias, de uma coragem que desafia o medo. Ele nos dá uma nova perspectiva, ajudando-nos a ver além da dor imediata e a vislumbrar os propósitos eternos de Deus. Ele nos lembra de que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, como diz Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e que nenhuma rejeição humana pode nos separar do seu amor. Como afirma Romanos 8, versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A solidão imposta pela rejeição pode se transformar em um tempo de profunda intimidade com Deus, um deserto onde Ele fala ao nosso coração de maneira especial, como falou a Israel no passado, em Oséias 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. É nesse lugar de aparente isolamento que Ele nos revela seu amor, de forma mais profunda, que Ele cura nossas feridas, que Ele restaura a nossa esperança e que Ele nos prepara para os próximos passos da nossa jornada. Portanto, se você está enfrentando a dor da rejeição, se sente que o mundo lhe virou as costas, não se entregue à amargura ou ao desespero. Veja esta experiência, por mais dolorosa que seja, como uma oportunidade para que sua fé seja aprofundada e para que você experimente a suficiência da graça de Deus de uma maneira nova e poderosa. Permita que o Espírito Santo use essa solidão para atraí-lo para mais perto do coração do Pai. Deixe que Ele lhe mostre o verdadeiro valor da sua fé. Uma fé que não depende da aprovação dos homens, mas que se firma na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. É nessa fé, forjada no fogo da aprovação e da rejeição, que você encontrará a força para perseverar, a esperança para continuar sonhando e a certeza de que Deus está com você, mesmo quando todos os outros o abandonam. E é essa fé que o glorifica e que abre o caminho para as portas que Ele, e somente Ele, pode abrir em sua vida. A rejeição pode ser um presente disfarçado, um instrumento divino para nos levar a um nível de confiança e de intimidade com Deus que jamais alcançaríamos de outra forma. Que poderosa revelação é esta! Entender que a rejeição e o aparente abandono podem, na verdade, se tornar o solo fértil onde nossa fé em Deus floresce com uma força e uma profundidade que não conhecíamos antes. Quando todas as outras vozes se calam, a voz do Espírito Santo se torna mais clara, assegurando-nos da presença constante e do amor infalível do nosso Pai Celestial. E essa fé, purificada no crisol da adversidade e fortalecida na solidão da dependência exclusiva de Deus, nos conduz a uma das promessas mais gloriosas e encorajadoras da Palavra de Deus. A vitória é certa e Deus vai abrir a porta no tempo certo. Mesmo que hoje tudo pareça impossível, mesmo que muralhas intransponíveis se ergam diante de você, mesmo que a noite escura da provação pareça não ter fim, apegue-se a esta verdade com todas as forças da sua alma. Deus não o criou para a derrota. Ele não o chamou para o fracasso. A promessa dele para você é clara e inequívoca. A luta vai passar, e a vitória, a sua vitória, vai se manifestar em sua vida e através da sua vida para a glória do seu nome. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram situações humanamente impossíveis, que se depararam com portas fechadas e com muralhas que pareciam inexpugnáveis, mas que, pela fé em Deus, viram o impossível se tornar realidade. Pense nos filhos de Israel diante do Mar Vermelho. De um lado, o mar intransponível. Do outro, o exército furioso de Faraó se aproximando. Humanamente falando, não havia saída. Era o fim. Mas Moisés clamou ao Senhor. E Deus disse, em Êxodo 14, versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E então o milagre aconteceu. Deus abriu o Mar Vermelho e seu povo passou a pés enxutos, enquanto o exército egípcio foi engolido pelas águas. Que porta extraordinária Deus abriu, onde não havia caminho. Pense nas muralhas de Jericó, uma cidade fortificada, impenetrável pelas táticas militares da época. Mas Deus deu a Josué uma estratégia aparentemente ilógica.
marchar ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia, tocar as trombetas e gritar. E quando o povo obedeceu em fé, o muro caiu abaixo, como diz Josué 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um para o seu lado, e tomaram a cidade. Que muralha Deus derrubou com o sopro da sua boca e com a fé obediente do seu povo? Pense em Gideão e seu pequeno exército de 300 homens, enfrentando uma multidão incontável de midianitas. A lógica humana diria que era uma batalha perdida, mas Deus reduziu o exército de Gideão para que ficasse claro que a vitória não viria pela força humana, mas pelo poder divino. E com cântaros, tochas e trombetas, Deus entregou os midianitas nas mãos de Israel. Como relata Juízes 7. Que vitória improvável Deus concedeu! Essas histórias não são apenas relatos históricos de um passado distante. Elas são testemunhos eternos do caráter de um Deus que se especializa em abrir portas que ninguém mais pode abrir, em derrubar muralhas que parecem indestrutíveis, em conceder vitórias que desafiam toda a lógica humana. E o mesmo Deus que operou esses milagres no passado é o Deus que está com você hoje, pronto para intervir em sua situação, pronto para abrir aquela porta que parece irremediavelmente fechada em sua vida. O Espírito Santo quer que você entenda que as muralhas que você enfrenta, sejam elas muralhas de doença, de dívida, de relacionamentos quebrados, de vícios, de medo, de desânimo, não são páreo para o poder do Deus Todo-Poderoso. Ele não o criou para viver derrotado, aprisionado por essas muralhas. Ele o criou para a liberdade, para a vitória, para a vida abundante que ele tem em Cristo Jesus. A promessa dele é clara. A luta vai passar. Isso não significa que será fácil, nem que será instantâneo. Pode haver um tempo de espera, um tempo de perseverança, um tempo de fé sendo provada. Mas o fim dessa luta não será a derrota se você permanecer firme em Deus. O fim será a manifestação da sua vitória. Deus vai abrir a porta no tempo certo. O tempo de Deus é perfeito. Ele não se adianta, nem se atrasa. Ele sabe o momento exato em que a porta precisa ser aberta para que o seu propósito seja cumprido e para que o seu nome seja glorificado. Muitas vezes, queremos que a porta se abra imediatamente, de acordo com o nosso cronograma. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, pode estar usando o tempo de espera para nos preparar, para nos moldar, para nos ensinar lições valiosas. Ele pode estar trabalhando em nosso caráter, fortalecendo nossa fé, purificando nossas motivações, para que, quando a porta se abrir, estejamos prontos para atravessá-la e para desfrutar plenamente da bênção que Ele tem para nós. Confiar no tempo de Deus é um ato de fé e de humildade. É reconhecer que Ele sabe o que é melhor e que seus planos são superiores aos nossos. E enquanto esperamos, não devemos esperar passivamente, mas ativamente, em oração, em obediência, em serviço, confiando que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo que não vejamos. A promessa do Espírito Santo para você hoje é que essa porta fechada, que tanto o aflige, não é o fim da sua história. É apenas um obstáculo temporário que Deus usará para manifestar seu poder e sua glória. Ele tem a chave mestra que pode abrir qualquer fechadura. Ele pode criar uma porta onde não existe nenhuma. Ele pode transformar o que parece ser um beco sem saída em uma avenida de oportunidades. Não se concentre no tamanho da muralha, mas na grandeza do seu Deus. Não se deixe intimidar pela aparente impossibilidade da situação, mas ancore sua alma na certeza da promessa divina. A luta vai passar, a porta vai se abrir, a vitória vai se manifestar. Prepare-se para atravessá-la, não pela sua própria força,
mas pelo poder daquele que te amou e que é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Esta é a certeza que o Espírito Santo quer selar em seu coração nesta hora. Que certeza gloriosa e inabalável é esta! A vitória é certa e Deus vai abrir a porta no tempo perfeito, transformando nossas lutas em testemunhos do seu poder e da sua fidelidade. E o elo vital, a chave que destranca o impossível e nos conduz a essa vitória prometida, é a nossa fé. Sim, meus amados, a fé é a chave mestra que move o impossível e que, no final, cala até mesmo a voz dos nossos inimigos. Não uma fé superficial ou meramente intelectual, mas uma fé viva, robusta, perseverante, que se agarra às promessas de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. O Espírito Santo está nos chamando hoje a empunharmos essa chave com ousadia e com convicção, pois é através dela que veremos as muralhas caírem e as portas se abrirem. Crer é, em sua essência, continuar avançando, mesmo quando o caminho está escuro, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis, mesmo quando a lógica humana nos aconselha a desistir. É confiar na palavra de Deus acima dos nossos sentimentos, acima das nossas circunstâncias, acima das opiniões dos outros. É ter a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. Como diz Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É olhar para a tempestade, como Pedro fez inicialmente, mas rapidamente desviar o olhar das ondas ameaçadoras e fixá-lo em Jesus, a única fonte de segurança e de poder. A fé não nega a realidade das dificuldades, mas ela se recusa a ser dominada por elas. Ela reconhece os gigantes, mas se lembra que o nosso Deus é maior do que todos eles. Ela vê as muralhas, mas confia no poder daquele que as pode derrubar com um sopro. Ela sente a dor da espera, mas se apega à promessa de que o tempo de Deus é perfeito. Pela fé, você vence. Não é pela sua própria força, não é pela sua própria inteligência, não é pelos seus próprios recursos. A vitória que vence o mundo, que vence as adversidades, que vence o inimigo, é a nossa fé em Jesus Cristo. Como diz 1 João 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando exercemos essa fé, estamos, na verdade, liberando o poder de Deus para operar em nossa situação. Estamos abrindo um canal para que o seu Espírito Santo flua com liberdade, trazendo cura, provisão, direção, livramento. E o mais extraordinário é que, pela fé, até mesmo os seus inimigos, aqueles que duvidaram de você, que zombaram dos seus sonhos, que se opuseram ao seu progresso, verão a sua vitória. E eles serão forçados a reconhecer que essa vitória não veio de você, não foi resultado da sua astúcia ou da sua força, mas foi uma obra de Deus em sua vida. Lembrem-se de Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, em meio à grande oposição e zombaria de seus inimigos, Sambalate e Tobias. Eles tentaram de tudo para detê-lo, para desanimá-lo, para desacreditá-lo. Mas Neemias orou, confiou em Deus e continuou o trabalho com perseverança. E quando o muro foi concluído, lemos em Neemias 6, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que estavam ao redor de nós e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que por nosso Deus se fizera esta obra. Que testemunho poderoso! Os inimigos reconheceram que Deus estava com Neemias. Da mesma forma, quando você persevera na fé, quando você confia em Deus apesar das oposições, quando você vê a mão dele abrindo portas e realizando o impossível em sua vida, aqueles que antes duvidavam ou se opunham
serão confrontados com a realidade do poder de Deus. Sua vitória se tornará um testemunho para eles, uma prova de que o Deus a quem você serve é vivo, é real, é poderoso. Eles verão que não foi porque você era excepcionalmente forte ou talentoso, mas porque Deus lutou por você. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Como diz Êxodo 14, versículo 14. Que promessa! Ele luta nossas batalhas. Ele nos defende. Ele nos justifica. E Ele nos dá a vitória. Não para nossa própria glória, mas para a glória do seu nome. O Espírito Santo está lhe capacitando hoje a exercer essa fé que move o impossível. Ele está lhe dando a força para continuar crendo, quando tudo diz o contrário. Ele está lhe lembrando das inúmeras vezes em que Deus já foi fiel no passado, para que você possa confiar nele para o futuro. Ele está lhe assegurando que as promessas de Deus são verdadeiras e que Ele é poderoso para cumpri-las. Não permita que a incredulidade roube a sua bênção. Não dê ouvidos às vozes da dúvida, sejam elas internas ou externas. Escolha crer, escolha confiar, escolha perseverar. A fé é a chave que abre as portas trancadas. A fé é a ponte que nos leva do natural para o sobrenatural. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno, como diz Efésios 6, versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a fé é o canal através do qual o poder de Deus flui para transformar nossas vidas e para silenciar nossos inimigos. Eles podem estar observando, esperando para ver você fracassar, mas quando virem Deus operando em seu favor, quando virem as portas se abrindo, quando virem as muralhas caindo, quando virem sua vida sendo transformada, eles terão que reconhecer que há um Deus no céu que luta por seus filhos e que cumpre suas promessas. Que sua vida seja um testemunho vivo dessa fé que move montanhas e que glorifica o nome do Senhor. Meus amados, que jornada de fé e de esperança temos percorrido juntos ao ouvirmos a voz do Espírito Santo, nos assegurando que Deus está prestes a abrir aquela porta que ninguém vê. Ele nos lembrou que a vida é cheia de lutas, mas que cada batalha tem um sentido, que sonhar exige resistência em meio aos altos e baixos, que o mundo valoriza aparências, mas que a rejeição pode revelar o verdadeiro valor da nossa fé, que a vitória é certa no tempo de Deus e que a fé é a chave que move o impossível e cala os nossos inimigos. Que mensagem poderosa e oportuna para cada coração que anseia por uma intervenção divina. Se estas palavras tocaram profundamente a sua alma, se o Espírito de Deus acendeu em você uma nova chama de esperança e de fé para crer na porta que Ele vai abrir, eu o convido, com todo o meu coração, a responder a este mover divino. E para que possamos continuar crescendo juntos e espalhando esta mensagem de esperança, quero pedir a sua valiosa participação. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui, por favor, inscreva-se em nosso canal neste instante. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma das futuras mensagens que Deus tem preparado para abençoar a sua vida. Você pode orar assim, com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti em minha vida. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste por mim e ressuscitaste para me dar a vida eterna e abrir as portas do céu para mim. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Espírito Santo, enche-me com Tua fé e ajuda-me a crer nas portas que o Senhor vai abrir. Amém. Se você fez esta oração, saiba que uma nova vida começou e que Deus está pronto para operar maravilhas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão
e o poder do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, capacitando-os a verem com os olhos da fé as portas que Deus está abrindo, mesmo aquelas que ninguém mais pode ver. Vão na paz de Cristo e preparem-se para a manifestação do seu poder. Amém. Ao meditar nas palavras poderosas deste trecho, sinto meu coração aquecido por uma chama de esperança e fé renovadas. A mensagem ressoa profundamente como um convite do Espírito Santo para olhar além das portas fechadas que enfrento e confiar no Deus que as abre com sua soberana graça. No contexto da cultura brasileira, onde a fé é frequentemente um pilar central em nossas vidas, essas palavras nos lembram da importância de permanecermos firmes em Deus, mesmo em meio às tempestades que enfrentamos, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais. No Brasil, onde a comunidade e a solidariedade são valores tão fortes, a exortação para compartilhar esta mensagem com outros e edificar uns aos outros através dos comentários reflete nossa essência de apoio mútuo e comunhão. A primeira lição que retiro é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. No dia a dia, muitas vezes enfrentamos portas trancadas, a busca por um emprego, a luta por estabilidade financeira, o desejo de restaurar relacionamentos quebrados ou a espera por uma cura. No Brasil, onde a desigualdade social e os desafios econômicos são realidades para muitos, é fácil sentir-se desanimado diante dessas portas. Mas a mensagem nos lembra que Deus vê o que ninguém mais vê. Ele conhece cada obstáculo, cada lágrima, cada sonho que carregamos no coração. Aplicando isso à minha vida, aprendo a não me deixar dominar pela ansiedade ou pelo desespero. Em vez disso, escolho orar com mais fervor, confiando que no tempo perfeito de Deus, Ele abrirá a porta certa. Como brasileiros, somos um povo resiliente, acostumado a lutar e a esperar com paciência. Essa mensagem reforça que nossa espera não é em vão, pois Deus está trabalhando em nosso favor. Outra lição poderosa é o chamado à ação prática, compartilhar a esperança. No Brasil, a cultura de compartilhar, seja uma refeição, uma história ou uma palavra de encorajamento, é parte de quem somos. Quando o texto nos exorta a não reter a bênção e a compartilhar o vídeo com amigos e familiares, ele nos desafia a ser instrumentos de Deus. Penso em quantas pessoas ao meu redor, talvez um vizinho que perdeu o emprego, um amigo enfrentando uma crise familiar ou um parente lutando contra a depressão, precisam ouvir que Deus pode abrir portas impossíveis. Ao compartilhar essa mensagem, posso ser um canal de esperança, refletindo o amor de Cristo de forma prática. Isso me inspira a ser mais intencional em minhas interações, a ouvir com empatia e a oferecer palavras de fé que edifiquem os outros. Além disso, a ênfase na fé renovada e na entrega a Jesus Cristo toca diretamente no coração da espiritualidade brasileira, onde a relação pessoal com Deus é tão valorizada. A oração sugerida no texto é um convite para nos rendermos completamente ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas histórias. Para mim, isso significa reavaliar minhas prioridades diárias. Quantas vezes me pego confiando em minhas próprias forças ou buscando validação nas opiniões dos outros? A mensagem me desafia a colocar Jesus no centro, a buscar sua vontade em cada decisão, seja no trabalho, na família ou nas amizades. No contexto brasileiro, onde a fé muitas vezes se entrelaça com a vida cotidiana, isso me leva a viver minha espiritualidade de forma autêntica, orando antes de tomar decisões importantes, lendo a palavra regularmente e buscando a orientação do Espírito Santo em cada passo. O convite para deixar um comentário e compartilhar um testemunho
também ressoa profundamente. No Brasil, nossas comunidades cristãs são marcadas por histórias de superação e milagres, contadas em cultos, grupos de oração ou até mesmo em conversas informais. Ao compartilhar qual porta estou crendo que Deus vai abrir, ou um testemunho de como Ele já agiu em minha vida, eu não apenas fortaleço minha própria fé, mas também inspiro outros. Isso me lembra de um momento em que enfrentei uma situação financeira difícil. Parecia impossível, mas, através da oração e da confiança em Deus, uma oportunidade inesperada surgiu e eu vi sua mão abrindo uma porta que eu nem imaginava. Compartilhar essa experiência pode encorajar alguém que está passando por algo semelhante, reforçando a ideia de que somos uma comunidade que cresce junta na fé. Por fim, a mensagem me ensina a valorizar a comunhão e a responsabilidade de ser luz em um mundo que muitas vezes valoriza aparências. No Brasil, onde a alegria e a hospitalidade são marcas registradas, somos chamados a refletir o amor de Cristo em nossas ações. Isso significa não apenas crer nas promessas de Deus para a minha vida, mas também ser um agente de esperança para os outros, seja através de uma palavra gentil, um gesto de apoio ou o compartilhamento desta mensagem. Aplico isso vivendo com intencionalidade, buscando oportunidades para abençoar os outros, mesmo em meio às minhas próprias lutas. A fé, que move montanhas, como diz a mensagem, é a mesma que me capacita a perseverar e a encorajar aqueles ao meu redor. Meus queridos irmãos e irmãs, que esta mensagem tenha reacendido em vocês a chama da esperança e da fé no Deus que abre portas impossíveis. Se estas palavras tocaram seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você, eu o convido a agir agora. Clique no botão curtir para que esta mensagem alcance mais vidas que precisam de encorajamento. Sua curtida faz toda a diferença, pois sinaliza ao YouTube que este conteúdo é relevante e ajuda a levar esperança a quem está enfrentando portas fechadas. Além disso, use a seção de comentários abaixo para compartilhar sua história. Qual porta você está crendo que Deus vai abrir? Ou como Ele já abriu portas em sua vida? Seus testemunhos edificam nossa fé e fortalecem nossa comunidade. Não guarde esta bênção só para você. Compartilhe este vídeo agora mesmo com seus amigos, familiares, colegas. Pense naquela pessoa que precisa ser lembrada do poder de Deus. Você pode ser o instrumento que Deus usará para transformar um coração necessitado. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo os capacitem a viverem com fé inabalável, prontos para ver as portas que Deus está abrindo. Vão na paz de Cristo e que sua vida seja um testemunho vivo do seu poder. Amém.